Está escrito em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17, o seguinte: porque nós não somos falsificadores da palavra de Deus como tantos outros, mas é com sinceridade, é da parte de Deus e na presença do próprio Deus que em Cristo falamos. Meu irmão, minha irmã, ao refletirmos sobre a palavra de Deus, somos constantemente desafiados a examinar a nossa postura e as nossas motivações diante da mensagem que nos foi confiada. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, nos alerta contra a tentação de distorcer o Evangelho. Em tempos como o que vivemos, de grande pluralidade de opiniões e vozes que se levantam em nome de Cristo, é fundamental que estejamos atentos e firmes na verdade. Nós vivemos em uma época onde muitos distorcem a palavra de Deus para seus próprios interesses. Há aqueles que transformam a mensagem de Cristo em fonte de lucro, em uma mercadoria que pode ser comprada e vendida. Outros, mais sutilmente, utilizam a palavra de Deus para conquistar prestígio, poder e reconhecimento humano. Essa distorção não é algo exclusivo de nossos dias, mas uma realidade que atravessa toda a história bíblica. O que Paulo enfrentou na igreja de Corinto não é diferente do que vemos hoje. E é importante compreender que esse tipo de engano não é algo novo, mas algo que tem sido uma constante em todas as gerações. Quando olhamos para o Antigo Testamento, vemos exemplos claros de como a palavra de Deus foi deturpada. Balaão, por exemplo, um profeta que deveria falar em nome de Deus, usava sua posição para lucrar, aceitando pagamento para profetizar o que fosse conveniente. Ele tentou amaldiçoar o povo de Israel, mas Deus o impediu, mostrando que sua vontade não pode ser comprada ou manipulada. Outro exemplo é Acabe, o rei de Israel, que cercado de falsos profetas buscava apenas palavras agradáveis que alimentassem sua própria vontade, em vez de buscar a verdade que vinha de Deus. Esses falsos profetas falavam apenas aquilo que ele queria ouvir, sem se importar com a vontade de Deus. Eles estavam mais preocupados com o status e os benefícios que o poder de um rei poderia oferecer do que com a honra de falar a verdade de Deus. Jeremias, o profeta do Antigo Testamento, também enfrentou a oposição de muitos outros profetas que pregavam apenas bênçãos e prosperidade, sem mencionar o arrependimento e a necessidade de voltar-se para Deus. Eles rejeitavam a palavra dura de Jeremias, que trazia o chamado ao arrependimento, porque preferiam agradar ao povo com promessas de bênçãos, sem a necessidade de mudança. E se olharmos para o Novo Testamento, o apóstolo Paulo não estava imune a esses mesmos desafios. Ele enfrentou resistência e acusações de falsificação do Evangelho, especialmente em Corinto, onde falsos mestres tentavam desviar os crentes com palavras de engano. No entanto, Paulo permanece firme, afirmando com convicção de que ele e seus companheiros não falam em nome de Deus com interesses egoístas, mas com sinceridade, na presença de Deus e em Cristo. Sua palavra não era uma mercadoria ou um jogo de interesses, mas a pura e transformadora verdade do Evangelho. Portanto, meu irmão, minha irmã, o que aprendemos com esses exemplos? Em primeiro lugar, não podemos permitir que a palavra de Deus seja corrompida ou distorcida, seja por interesses financeiros, seja por desejos de poder ou prestígio. Em segundo lugar, não devemos nos deixar enganar por aqueles que pregam uma versão do Evangelho que não é a verdadeira, que suaviza o pecado e promete bênçãos sem exigir santidade e arrependimento. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é muito claro e não deve ser moldado de acordo com as conveniências humanas.
Ele é a verdade que transforma, que cura e que nos chama a viver de acordo com a vontade de Deus, mesmo quando isso exige sacrifícios. Balaão tentou amaldiçoar Israel, mas Deus o impediu, mostrando que por mais que as forças contrárias se levantem, a proteção de Deus está sobre o seu povo. Elias e os 7.000 fiéis que não se curvaram a Baal foram preservados e protegidos pela fidelidade de Deus. Jeremias, mesmo sendo rejeitado pelos falsos profetas, continuou pregando a verdade e perseverou na palavra de Deus em tempos difíceis. Paulo, que foi acusado de falsificar a palavra de Deus, permaneceu fiel à sua missão e recebeu a bênção de Deus em sua vida, apesar de todos os desafios. Portanto, que não sejamos como os falsificadores da palavra de Deus, mas que com sinceridade falemos a verdade do Evangelho, por mais que ela nos desafie e muitas vezes nos leve a confrontar as mentiras do mundo. Não se deixe enganar, porque, como Paulo disse, a nossa palavra é dada por Deus, é verdadeira e traz vida. Que possamos ser sempre fiéis à palavra de Deus, vivendo e proclamando sua verdade com coragem e integridade, sabendo que Deus está conosco. Pensemos nisso, no amor de Cristo. Amém.